por que que Deus abandona a Ismael, uma vez que Ismael, assim como Isaac, também é filho dele. E durante toda a Bíblia a gente vai ter a ideia de que Deus ele ama todos os seus filhos de forma igual e todos nós temos a mesma importância. Só que quando a gente olha para a história do nosso patriarca Abraão, e sendo mais específico, quando a gente olha para a história de Ismael e de Isaac, a gente percebe que Isaac ele tem um certo destaque dentro da narrativa bíblica que Ismael ele não tem. E a gente percebe também que Ismael ele foi expulso do clã do seu próprio pai. Ou seja, a gente tem um personagem bíblico, Abraão, que deveria assumir a paternidade de um filho, só que ao invés de assumir esse filho, Abraão o expulsa da sua própria casa. E parece que Deus ele foi conivente com tudo isso. Quando a gente traz para os nossos dias ou para a nossa época, a gente percebe que essa é uma conduta ilegal, é uma conduta imoral e é uma conduta que não é ética. Como que a gente vai entender a história de Isaac frente a um Deus de amor, um Deus que ama todos os seus filhos? Quais são as explicações e como que a gente concilia essa rejeição que Ismael sofreu com o amor de Deus? Galerinha, eu recebi esse comentário ou essa pergunta faz um bom tempo. Eu achei que esse seria o momento ideal para responder a essa indagação, porque nós estamos ingressando no capítulo 25 do livro de Gênesis, e no capítulo 25 nós iremos ter a narrativa da união de Abraão com Quetura, e com essa mulher, Quetura, Abraão vai ter alguns filhos, e o capítulo ele vai continuar trazendo a narrativa dos descendentes de Ismael e dos descendentes de Isaac. Então a gente percebe aqui Moisés trazendo a descendência do nosso patriarca, só que quando a gente olha para os capítulos anteriores, a gente percebe algumas condutas que talvez eu e você não concorde. Qualquer pai nos dias atuais que não assume o seu filho e que priva o seu filho da sua própria companhia, a gente não precisa ir muito longe, não precisa nem ser muito inteligente, a gente sabe que essa é uma conduta errada. E aí alguns indivíduos podem se sentir desamparados frente a uma narrativa como essa, principalmente para filhos que não tiveram a presença do seu pai ou que os seus pais não o assumiram. E aí eu acho que a indagação do nosso colega talvez tenha sido em função disso. Como que Deus ele apoia uma conduta como essa? Eu quero deixar claro para vocês que não é Deus quem rejeita a Ismael, e sim a Abraão. Essa conduta, essa expulsão de Ismael do clã do patriarca, parte do próprio patriarca. Lembra que quando Deus ele chama Abraão e promete um filho a Abraão, esse filho ele viria através de Abraão e de Sara. Só que Abraão, por não confiar em Deus e não conseguir esperar no Senhor, Abraão vai tentar concretizar a promessa que Yahvé havia feito a ele através das suas próprias ferramentas. E aí, induzido por Sara, ele vai se deitar com a escrava Agar. E aí Deus vai dizer a Abraão que o filho dele, o filho da promessa, não seria Ismael, mas um filho vindo dele e de Sara. E aí posteriormente a gente tem Sara tendo a Isaac, e aí quando Isaac nasce, Sara, ela movida por egoísmo, ela vai pedir para Abraão expulsar Ismael da casa deles, ou do clã. A gente tem um relato que Abraão ele fica aflito,
ele fica preocupado, até porque mesmo Abraão já havia convivido com Ismael, existia um vínculo entre os dois, só que Deus vai dizer para Abraão fazer conforme Sara havia pedido, porque Deus ele não abandonaria a Ismael. Então assim, a gente percebe que todas as consequências do pecado de Abraão, de certa forma, vai recair sobre Ismael. E aí pode parecer um pouco injusto, só que o entendimento é de que se Ismael ele tivesse sido criado dentro do clã de Abraão, Ismael não teria desenvolvido a personalidade que ele desenvolveu, ou ele não seria o homem que ele se tornou. E aí a gente tem Ismael sendo um grande caçador, um flecheiro, e Ismael vai ter 12 príncipes saindo dele, e se ele tivesse sido criado no clã de Abraão, provavelmente essa força, né, ela não teria existido dentro de Ismael. Ele provavelmente teria sido criado em um plano secundário ou à sombra do Isaac. Então, quando Deus ele permite que Ismael saia do clã de Abraão, Deus não está desamparando a Ismael. Muito pelo contrário, Deus vai dizer para Abraão que vai cuidar desse filho. Tá? Só para a gente entender algumas questões em relação à história do nosso patriarca, a gente precisa diferenciar o que é o filho da promessa e o que é o filho da aliança. A gente tem, quando Abraão ele é chamado por Deus, a gente tem ali uma aliança sendo estabelecida entre Abraão e Deus, e aí Deus vai fazer algumas promessas a Abraão, como vocês já conhecem, e eu vou resumir em 4 promessas. Yahvé vai prometer a Abraão que ele vai ser pai de uma grande nação e que através dele todas as nações seriam abençoadas. Ele vai prometer também a Abraão que ele herdaria a terra de Canaã. E a 4ª promessa é de que o Messias viria através da linhagem de Abraão. E aí, para externalizar essa promessa, Deus vai pedir para Abraão circuncidar todos os homens do seu clã, inclusive a ele próprio. Então a gente tem aí a aliança sendo firmada entre Yahvé e Abraão, e essa aliança ela é externalizada através de um sinal físico, que seria a circuncisão, e dentro dessa aliança Ismael ele está incluído. Ismael ele faz parte da aliança de Deus com Abraão, tanto que Ismael ele vai ser circuncidado aos 13 anos de idade, e os filhos de Abraão com Quetura, eles também foram circuncidados. Só que, em relação à aliança e à promessa, existe uma diferença. Mas qual seria, Manuel, essa diferença? Algumas promessas, elas foram feitas a Abraão e a todos os seus descendentes, e existem promessas que foram específicas a Isaac. Quando Deus ele promete a Abraão que ele seria dono da terra de Canaã, essa posse da terra ela se concretiza através de Isaac e não dos outros filhos de Abraão, como Ismael e os filhos de Quetura. Então a gente tem aí essa promessa sendo feita a Isaac, e uma outra promessa que é direcionada a Isaac é a promessa de que através da linhagem de Abraão o Messias ele viria. Quando a gente tem o nascimento de Cristo e a gente começa a retroceder e começa a puxar os antepassados da linhagem de Cristo, a gente vai parar justamente em Isaac. Talvez, galera, pode parecer um pouco cruel da parte de Deus, só que não é, porque o Messias ou Cristo ele teria que vir através de uma linhagem. Fosse através da linhagem
de Ismael, ou fosse através da linhagem de Isaac ou de um dos filhos de Quetura, o Messias teria que vir através de um deles. Só que o Messias vai vir através de Isaac, porque essa é uma promessa que Deus fez a Abraão, e essa promessa se concretiza através do filho dele com a sua esposa legítima. Mas não existe nenhum grau de importância ou de menosprezo em relação a esses filhos de Abraão. São apenas desígnios diferentes, e Deus ele cumpre os propósitos dele através dos seus filhos de formas distintas. Acho que esse é o entendimento que a gente tem que ter em relação a essa história de Abraão. Só para a gente finalizar, galera, e aí eu vou trazer as principais lições que a gente pode extrair da história de hoje e fazer um fechamento também. Quando o colega fala que Deus ele rejeita a Ismael, isso é um equívoco, porque não existe uma rejeição de Deus em relação a Ismael. Muito pelo contrário, a gente percebe durante toda a história que quando Agar vai ao deserto, Deus fala que cuidaria de Ismael e que Ismael seria como um cavalo selvagem e seria um grande guerreiro, um flecheiro. E a gente percebe que quando Abraão expulsa Ismael do clã, Deus fala para Abraão que vai cuidar e vai proteger a Ismael. E a gente vê Ismael se tornando um personagem de destaque. A gente consegue também perceber que o que acontece com Ismael, na verdade, é fruto de um erro de Abraão. É Abraão que não confia em Deus o suficiente e não consegue esperar em Deus. E através das suas ferramentas ele tenta concretizar o que Deus havia prometido a ele. Mas tanto Ismael quanto Isaac vão ser abençoados por Deus. A gente vê que 12 nações saíram de Isaac através de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, mas a gente também tem 12 nações saindo de Ismael. Então esses dois filhos de Abraão, eles terão os 12 povos ou 12 tribos saindo. E eu acho bacana porque são 12 e 12. E a gente vê tanto Ismael quanto Isaac prosperando, só que de maneiras diferentes. Isaac vai herdar a fortuna ou os bens de Abraão, e Ismael ele vai conseguir enriquecer pelos seus próprios meios. Uma coisa que eu acho bastante interessante, a gente vai ver isso ao longo dos vídeos, é que no capítulo 25, quando Abraão falece, no sepultamento, a gente tem a presença de Isaac, a gente tem a presença de Ismael. O que isso significa? Isso nos diz que mesmo Ismael ele sendo criado fora do clã do pai dele, eles mantinham contato. Se eles não tivessem contato, não teria como Ismael saber que Abraão tinha falecido, e se eles tivessem uma relação conflituosa, os dois irmãos juntos não sepultariam seu próprio pai. Então a gente percebe que por mais que Ismael ele não tenha sido criado dentro do clã de Abraão, Abraão mantinha contato com ele, o próprio Isaac mantinha contato com seu irmão, e provavelmente Abraão tenha, durante todo esse período, dado alguns bens a Ismael. Mas o que essa lição ela nos traz, ou ela nos diz? A gente pode perceber em primeira mão que Deus ele não abandona nenhum dos seus filhos. Deus ele vai cuidar de nós de forma igual, e ainda que nós cometamos alguns erros, ainda assim Deus ele vai, através dos nossos erros, ele vai nos abençoar ou vai transformar esse erro em algo bom. Só abrindo um parênteses aqui, quando a gente tem ali a falsa ideia de que Deus ele vai punir os filhos pelos pecados do pai, a gente percebe que isso é um grande equívoco. Eu já fiz vídeos sobre isso no canal, e nesse momento aqui a gente também percebe que mesmo Abraão tendo pecado, tendo
se desviado dos desígnios do Criador e se deitado com a escrava, porque esse não era o propósito de Yahvé para ele, Deus não vai amaldiçoar Ismael pelo pecado do pai dele, que foi Abraão. Muito pelo contrário. Além disso, como eu falei, a gente percebe, né, que algumas promessas foram feitas a Isaac e algumas promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes, quando a Bíblia diz ali que Abraão seria pai de uma grande nação ou de muitos povos. A gente percebe que essa promessa vai se destinar a Isaac, vai se destinar a Ismael e vai se destinar aos outros filhos de Abraão com Quetura. Então todos esses povos, eles fazem parte da aliança que Deus havia feito com Abraão, só que a promessa de que Abraão seria dono da terra de Canaã, de que o Messias viria da linhagem de Abraão, é feita somente para Isaac. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus ele vai ter propósitos diferentes para os seus filhos. O propósito ou os desígnios de Deus para a minha vida é diferente dos propósitos ou dos desígnios de Deus para a sua vida. Através de mim, Deus ele tem uma determinada missão a cumprir e ele alcança pessoas através de mim de uma maneira diferente da qual ele alcança por você. Então, imagina que cada um de nós temos uma missão a cumprir, mas essa missão ela não é igual e não é uniforme para todos. Então a gente percebe, só fazendo um paralelo, que por mais que Ismael ele não fosse o herdeiro da promessa, por mais que Ismael não fosse herdar a terra de Canaã, ou que o Messias não viesse através dele, a gente percebe que Ismael acaba representando todos nós que não somos descendentes diretos de Abraão, mas somos descendentes através da fé. E aí, quando Cristo vem, Cristo vai abençoar todas as nações, tanto os árabes, quanto os judeus, quanto todos os povos que existem. Galerinha, só pra gente finalizar o vídeo, eu prometo que dessa vez eu finalizo. A gente falou de Ismael, a gente falou de Isaac e a gente deixou Abraão e Sara de lado. Só que quando a gente olha para essa história, a gente percebe que quem não assume a sua responsabilidade é justamente o nosso patriarca. Ou seja, Abraão ele não assume a paternidade de Ismael, o que é uma conduta, como eu já falei, extremamente errada. E aí pode surgir algumas dúvidas. Como que um homem que é considerado o pai da fé renega o seu próprio filho? E a gente precisa entender que Abraão, eu já falei isso em vídeos passados, mas eu vou frisar aqui e repetir só para a gente compreender o vídeo de hoje. Abraão ele não nasce pronto. Abraão, quando Deus o chama, Abraão era um homem pagão, tanto ele quanto a sua esposa. Os dois adoravam imagens de esculturas e tinham uma conduta completamente em desacordo aos princípios bíblicos ou à vontade de Yahvé. E quando Abraão ele comete a falha de se deitar com Agar e tentar concretizar a promessa do Criador, e posteriormente Abraão ele comete uma outra falha quando ele expulsa Ismael do seu clã, ele não assume a sua paternidade. A gente percebe que nesse momento Abraão ele estava sendo lapidado pelo Criador, e depois, ao longo do tempo, a gente vai percebendo Abraão ele se enquadrando ou ele se adequando à vontade de Deus. Basicamente, o que eu quero dizer é que Abraão ele está mais próximo de mim e de você como seres pecadores e dotados de falhas do que de Deus quanto um ser santo. Então, da mesma forma que eu tenho os meus pecados e as minhas falhas e você tem as suas, Abraão também tinha as falhas dele, e até ele entender qual era a vontade de Deus para a vida dele, se tornar o pai da fé, Abraão cometeu alguns deslizes. Só que após as inúmeras falhas, e aí eu falo das mentiras que Abraão contou,
tanto para o faraó quanto para Abimeleque, dizendo que Sara era irmã dele, não esposa, e se deitando com Agar e expulsando Ismael do seu clã. Diante dessas falhas, chega um momento da vida de Abraão que Abraão começa a aperfeiçoar o caráter dele, viver em comunhão com Deus e, de certa forma, através da graça, adquirir a santidade. Beleza? Isso nos diz que, independente das falhas, independente dos erros que a gente comece, Deus pode restaurar o nosso caráter, Deus pode nos aproximar dele e nós podemos desenvolver uma comunhão tão íntima com Deus a ponto também de sermos homens e mulheres de fé.